Portaria autoriza servidores federais aposentados e militares da reserva a receber salários acima do teto. A mudança vai beneficiar, por exemplo, ministros do governo federal, além do presidente Jair Bolsonaro. Uma portaria do Ministério da Economia autoriza servidores federais aposentados e militares da reserva a receber salários acima do chamado teto constitucional. A mudança vai beneficiar, por exemplo, ministros do governo federal, além do presidente Jair Bolsonaro. A nova regra já está em vigor e vai permitir que, a partir de maio, um grupo de servidores receba salários acima do valor máximo previsto na Constituição. O teto hoje é de R$ 39,2 milhares, é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas uma portaria do Ministério da Economia autoriza que servidores aposentados e militares da reserva que ocupem cargos em comissão ou que sejam eleitos recebam supersalários. Antes, os valores de aposentadoria e o salário do cargo comissionado ou eletivo eram somados, e o que ultrapassasse o teto de R$ 39,2 milhares era cortado. Agora, não será mais. O limite vai ser calculado de forma separada, primeiro sobre a aposentadoria e depois sobre a gratificação. Se cada um ficar abaixo dos R$ 39,2 milhares, não haverá corte. A pessoa vai receber as duas remunerações inteiras. Alguns militares do primeiro escalão do governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro se encaixam nessa situação e serão beneficiados pela nova regra. Até agora, o ministro da Defesa, Braga Neto, deixava de receber R$ 22 milhares da remuneração de ministro porque, somando com o que recebe como general da reserva, o valor ultrapassava o teto salarial. A partir de maio, ele vai receber tudo. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, vai receber R$ 27 milhares a mais e o presidente Jair Bolsonaro, R$ 2.344 acima do que recebia. Os dois ministros tinham um corte maior no salário dos cargos que ocupam no governo porque o valor que eles recebem como generais da reserva é maior que o do presidente, que foi para inatividade como capitão. Com a nova regra, o valor que será desbloqueado dos ministros é maior que o do presidente. Esse debate para mudar a forma como o teto é calculado começou no Ministério da Defesa, a Advocacia Geral da União, a Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério da Economia também participaram, mas tanto os técnicos da economia quanto os do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração foram contra. Num documento, eles dizem não haver fundamento legal que amparasse o direito de se receberem valores superiores ao teto constitucional, uma vez que a Constituição Federal vedaria a percepção de remuneração, proventos, pensão ou de qualquer outra vantagem acima do teto estabelecido. Dessa forma, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal pugnou, ou seja, defendeu, a aplicação do teto constitucional ao caso. Mas, em dezembro de 2020, o então ministro da Advocacia Geral da União, José Levi, deu um parecer a favor da mudança de cálculo. A Casa Civil e o Ministério da Economia dizem que a portaria apenas disciplinou entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União nesse sentido e que a mudança vai gerar um gasto extra para o governo de R$ 181 milhões já em 2021. Motivo pelo qual um especialista em contas públicas critica a medida. Diz que, na prática, ela cria um segundo nível de teto para poucos privilegiados, e em um momento totalmente inadequado. Eu acho que em plena pandemia, diante da crise fiscal que o país atravessa, considerando inclusive essas medidas de proibição de aumento de salário, proibição de ascensões na carreira, proibição de novas contratações, esse teto dúplex é uma absoluta contradição, inclusive quanto aos objetivos da reforma administrativa e, até mesmo, com aquela intenção de se derrubar os supersalários, aquelas superremunerações, disse o secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco.
No Congresso, as reações foram imediatas e vieram não só de parlamentares da esquerda, mas também de centro e de partidos independentes. Até agora, foram apresentados 12 projetos para tentar derrubar a medida do governo. Eles lembram um momento difícil da economia brasileira, em decorrência da pandemia, e dizem que não faz sentido o governo defender um projeto que acaba com os supersalários no funcionalismo público e, ao mesmo tempo, adota medida que, na prática, vai permitir salários bem maiores no poder executivo.